Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre Roma. Como vimos em nossa última aula, a história romana está dividida em 3 grandes períodos: a monarquia, a república e o império. Hoje abordaremos o primeiro período dessa história fantástica, a fase da monarquia romana. Na monarquia romana, temos a história dos reis. Na tela, projetado, vemos um dos reis, de que temos fragmentos da história, um rei chamado Tarquínio. E é sobre isso que iremos falar agora. Vamos lá? Muito bem. Temos aí pouco conhecimento e poucos documentos a respeito desse período. É o período, obviamente, mais afastado da história de Roma. E o que se sabe é que esses 7 reis que temos notícias foram reis etruscos. Voltamos um pouco na origem dos povos romanos e vemos aí essa origem fundamentada nos etruscos, nos gregos, nos italiotas. Os etruscos, eles têm um predomínio nesse primeiro momento da história romana. Rômulo, o fundador, vimos aí o mito da fundação de Roma, Numa, Pompílio, Túlio, Hostílio, Anco, Márcio, Tarquínio, Prisco, Sérvio, Túlio e, por fim, Tarquínio, o Soberbo. Os 2 últimos reis, ainda temos uma documentação um pouco mais densa sobre eles, mas dos outros reis pouco se sabe. Vamos ver, no geral, um pouco da história de Roma nesse período. Continuando, então, podemos observar que, no geral, as funções desses reis eram principalmente a função de grande protetor, o protetor de todos, aquele que desempenhava função de chefe político, chefe dos sacerdotes, portanto, chefe religioso, comandante de todas as tropas e juiz. Ou seja, o rei, ele desempenhava as mais importantes e diversas funções, mas não que ele fosse a única autoridade em Roma. Ele vai dividir essa autoridade com o órgão político mais importante de toda a história de Roma, o que vocês jamais poderão esquecer: o Senado. O Senado romano foi a instituição que mais influenciou em toda a história de Roma. Como a sociedade romana ela se configura? Veremos ao longo dessas aulas que essa configuração ela permanece basicamente a mesma ao longo de toda a história. Temos uma divisão entre uma elite e aqueles que estão na base da pirâmide. Essa elite, no caso de Roma, são os patrícios. A elite romana, aqueles que comandam os principais órgãos políticos, como já dissemos, da importância, por exemplo, do Senado, dominado pelos patrícios. Abaixo, maioria da população, temos 2 grupos: os clientes e os plebeus. Os clientes são chamados dependentes, são chamados agregados. Temos aí um conceito importante para entender esses clientes: o conceito de família. Quando pensamos em família atualmente, o que vem à nossa mente? De modo geral, a família nuclear: pai, mãe, filhos. E, obviamente, quando pensamos em uma concepção mais ampliada, avós, tios, tias, primos. Não é o conceito que vamos trabalhar aqui, porque quando falamos hoje de família no sentido consanguíneo, aqui em Roma, muitas vezes família não diz respeito apenas aos parentes de sangue, diz respeito também a todos aqueles que por algum motivo são agregados a essa família. E os clientes são justamente esses agregados, aqueles que entram para a família como pessoas protegidas dentro desse seio familiar. Abaixo dos clientes temos os plebeus. Bem, a princípio esses plebeus eles não têm nenhum tipo de direito político, mas eles podem adquiri-lo. Ao contrário da sociedade grega, como vimos,
onde essa mobilidade social ela é muito mais difícil, no caso da sociedade romana, essa mobilidade ela é maior. Um não cidadão pode se tornar um cidadão, ou seja, um plebeu pode vir a se tornar um cidadão. Quem de maneira alguma se tornaria cidadão seriam os escravos. Os escravos eram considerados, assim como na Grécia, um instrumento vocário, ou seja, um instrumento que fala. Ou seja, o Senhor poderia dispor dele ao seu bel prazer. Como objeto de compra, venda, penhora, ou seja, o escravo na sociedade grega ou na sociedade romana, ele não passa de um objeto. Com essa análise da sociedade, poderemos entender um pouco melhor a configuração política que se faz nesse período da história de Roma. Vamos lá. A monarquia, vamos estar atentos aí para essa cronologia, ela vai do século 7 ao século 6 a.C., ou seja, de 753 a 509. Na monarquia, o rei era escolhido por uma assembleia, olhem bem, hein? Curial, e tinha poder limitado pelo Senado. Duas questões importantes aí. A primeira, sempre quando pensamos em rei, pensamos em hereditariedade. O rei é rei porque ele tem um direito hereditário. Não é o caso desse período da história de Roma. O rei, no caso desse período específico, ele é escolhido. Ele não tem poder hereditário. E ele era escolhido por quem? Por essa Assembleia Curial. Essa Assembleia Curial é um órgão político importante que vai, portanto, indicar o nome do rei. E todo esse poder, ele está limitado pelo Senado, que, como disse, é o órgão mais importante de toda a história de Roma. Essa Assembleia Curial, que fizemos referência, ela é constituída por patrícios adultos, ou seja, somente homens. Vimos isso também na história da Grécia, né? Temos aí sociedades onde o predomínio masculino ele é incontestável, e esses homens adultos é que compõem então essa Assembleia Curial. O Senado, não é? Sênior, é um conselho dos anciãos. Esses anciãos são formados pelos patrícios mais influentes. Então, são homens mais velhos que compõem o Senado. Então, a palavra Senado, sênior, ela já nos leva a esse raciocínio de que quem compõe esse órgão são, de modo geral, homens mais velhos. Vimos aí, e podemos comparar, no caso da Grécia, que os homens com mais de 60 anos, eles, de modo geral, exerciam o poder também na Grécia. Bem, abordaremos agora um pouco da economia. O que temos aí em termos de economia? A agricultura é a atividade predominante, a exemplo do trigo, da vinha e da oliveira. O comércio. Vamos ver, por exemplo, que na Idade Média, o comércio tende a praticamente desaparecer. E a Idade Média é um período posterior ao Império Romano, à história de Roma, não ao Império Romano. E, no caso de Roma, o comércio é uma importante atividade. É um comércio intenso e monetário, com centros urbanos desenvolvidos, com rede de estradas, com rios navegáveis, o mar Mediterrâneo. O transporte marítimo era mais seguro e mais barato. Quando falamos em Roma, falamos essencialmente de toda a navegação no mar Mediterrâneo. Abordaremos esse assunto com mais detalhes em história que vamos contar posteriormente. O artesanato, principalmente com vasos e outros objetos utilitários, e a alta qualidade da aurivesaria, ou seja, objetos em ouro. Então, todo esse perfil econômico, ele traça uma economia, um perfil econômico que vai predominar ao longo da história romana e da própria necessidade de expansão de Roma que levaria às colônias.
Bem, temos aí a exemplificação de alguns objetos, né? Essa questão da valorização do ouro, o que explica, veremos, a própria expansão de Roma. Bem, a monarquia, ela chega ao fim no ano de 509 a.C. O que teria levado ao fim da monarquia? Uma revolta patrícia que depôs o rei etrusco Tarquínio o Soberbo. Na verdade, o Senado, ambicionando tirar o poder dos reis, teria tramado uma espécie de pretexto para derrubar Tarquínio. Qual que teria sido esse pretexto? O filho de Tarquínio teria violentado uma jovem. E esse pretexto foi utilizado pelo Senado para depor, então, o rei etrusco Tarquínio, iniciando, então, o segundo período da história de Roma, que é a República, onde o Senado vai predominar incontestavelmente. Então, observem bem, olha o que temos aqui. Repetindo, no ano de 509 a.C., uma revolta patrícia depôs o rei etrusco Tarquínio o Soberbo, no mesmo instante que uma insurreição geral das cidades do Lácio contra a dominação etrusca. Estava aí findado o primeiro período da história de Roma. Na próxima aula abordaremos a República Romana. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.